Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu quero vir deixar uma palavra meia rápida, meia passageira, só para ajudar a alimentar o teu coração, alimentar a tua fé e a tua esperança. O tema de hoje ao qual eu venho falar é um tema ao qual Deus tratou o dia todo no meu coração, que é um tema ao qual tem destruído muitas vidas e muitas famílias, um tema chamado depressão, ansiedade. Então, o que eu venho dizer para você nesta noite, que se você se encontra nesta situação, nesta fase ao qual tem te feito muitas vezes inferior a esta geração, inferior muitas vezes até mesmo dentro da sua família, dentro da sua casa, eu quero vir te dizer nesta noite que há uma saída, há uma solução para isso. E essa solução ela é chamada Jesus. Ela é uma solução rápida, uma solução que não falha, uma solução que não tem como dar errado. Porque a Bíblia nos diz que ele veio para curar o enfermo, ele veio para dar luz para os nossos caminhos. Então, Deus, ele manda Jesus para a terra para que nós venhamos ter alguém a quem nós possamos confiar, a quem nós possamos contar todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores. Então, pois a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as enfermidades. Mas a depressão, meus queridos irmãos, é uma doença a qual tem adoecido o século XXI, tem adoecido a nossa geração. Mas podemos dar até exemplos bíblicos de pessoas que passaram por essa doença até mesmo antes da vinda de Jesus, mas que venceram através de Deus, que venceram através da sua fé, pois ela é uma doença a qual é gerada na mente, é uma doença a qual é gerada dentro do coração do ser humano, mas ela é uma doença que também pode ser tratada com Deus, pode ser curada por Deus, porque a Bíblia nos diz que para o nosso Deus todas as coisas são possíveis, nada é impossível para o Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero falar até de um exemplo bíblico de depressão, porque muitas vezes achamos que a depressão, essa doença a qual afeta nossa mente, afeta o nosso corpo, ela é uma doença que só são para pessoas que não têm entendimento da palavra, só são doenças para pessoas que são rejeitadas pelo mundo, são rejeitadas pelas pessoas, mas não, o que eu quero dizer para você, que você é muito importante, você a sua vida para Deus, ela é muito importante. A sua vida, ela foi comprada a preço de sangue, ela não foi comprada a dinheiro, nem a ouro, nem a prata. A sua vida, ela foi comprada por Jesus a um preço muito alto. Então, meus irmãos, temos visto pessoas tirando suas próprias vidas por estar atravessando esse período depressivo, por estarem atravessando lutas, passando por dificuldades que muitas vezes a pessoa olha e fala: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, isso não tem saída mais para mim. E o inimigo, ele tem usado essa doença para
atacar essas pessoas a qual Deus chamou e escolheu. Um exemplo bíblico de depressão, de pessoa depressiva, foi lá no começo da palavra, no livro de Josué. Josué, a Bíblia diz que quando Moisés morre, Josué, ele entra num período depressivo. Lá na Bíblia não vai estar exatamente este nome, depressão, mas se nós formos ler o começo da caminhada, o começo da história de Josué, podemos perceber que ele passou por um período de depressão, por um período de isolação, porque quando Josué, a Bíblia fala que quando Josué descobre que Moisés morreu, Josué, ele fica apavorado, Josué, ele fica desanimado, Josué, ele trava, e Josué não tem forças para andar, Josué, ele não imagina como ele vai continuar, porque ele tem depositado muitas vezes a sua confiança em Moisés, no seu tio e líder Moisés. Só que Josué, ele não imagina que Deus o levantou para ficar no lugar de Moisés. Josué, ele acha que sem Moisés ele não vai conseguir vencer a caminhada. Mas como a palavra fala mesmo, Josué, ele se engana, porque Deus, quando ele fala com Josué e ele fala: Josué, você vai liderar, o meu servo Moisés já subiu, o meu servo Moisés já fez o que tinha que fazer para mim na terra. Agora, quem vai dar continuidade a essa caminhada é você. Mas Josué, a Bíblia fala que ele não tem reação. Josué, ele não tem mais vontade de prosseguir aquela caminhada, de ir em busca daquela terra a qual Deus prometeu ao povo de Israel. Então Deus fala para Josué: tem de bom ânimo, eu, Deus Todo-Poderoso, sou contigo. Eu entregarei nas tuas mãos a terra que prometi a seus pais, a terra que prometi a Moisés, ao meu servo Moisés. Então Deus, a Bíblia fala que ele dá uma injeção de ânimo em Josué, para que Josué possa continuar a caminhada. Outro exemplo de homem de Deus que passa por um período depressivo, se formos ver, é lá em 1 Reis, capítulo 19, fala sobre Elias. Elias, ele foi um profeta qual escolhido por Deus, assim como eu, assim como você. Elias, ele é um profeta qual mata 450 homens, profetas de Baal, segundo a palavra, mas quando ele recebe uma ameaça de Jezabel, de perseguição, uma ameaça de morte, pelo seu ato cometido contra os profetas de Baal, a Bíblia nos diz que Elias fica apavorado, Elias entra em um período de angústia, num período de afobamento. Elias, ele foge rapidamente, Elias, ele quer se esconder, Elias, a Bíblia nos diz que ele foge e vai para um lugar, se esconde e fala para Deus, começa a ficar depressivo, ele começa a ficar desanimado, ele começa a ficar entristecido, de tanto que a palavra fala que Elias, ele olha para Deus e ele fala que ele quer morrer, ele pede para Deus que mande a sua morte, porque ele não quer mais viver. Ele passa por um período onde a sua força, a sua confiança, ela se abala, ela fica comprometida. Mas Deus, ele vem, ele envia o anjo até Elias e fala: Elias, para com isso, Elias, come o pão, bebe a água.
eu sou contigo, Deus vivo é contigo, a tua caminhada não acaba aqui. A tua vida, eu te garanto que ela não acaba aqui. Eu tenho muito que fazer ainda, eu te usarei muito nas nações. Então, para com isso, Elias. Levanta, tem de bom ânimo, anda, caminha, vai, que eu determino até onde vai a sua caminhada. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a decepção que tem te ameaçado, que tem te perseguido? Nesta noite, Deus me manda aqui como um profeta de Deus, como um mensageiro do Senhor para te dizer que este problema, que esta perseguição não é o teu fim, que essa depressão, essa falta de ânimo, essa vontade que você tem de morrer, essa inferioridade que muitas vezes você tem sentido dentro de você. Ninguém gosta de mim, eu não sou legal, eu sou feio, ninguém me quer, eu não consigo arrumar uma namorada, eu não consigo, nada pra mim dar certo, tudo na minha vida dá errado. Meus queridos, meus irmãos, não caia nessa, não deixe isso te jogar para baixo, não deixe isso te deprimir, muito menos te trazer pensamentos negativos, pensamentos até muitas das vezes do suicídio, de tirar sua própria vida. Pois a vida, meus queridos, ela é um dom maravilhoso dado por Deus. A vida, ela é um dom divino vindo de Deus. Porque Jesus, quando ele está indo para a cruz, Jesus, quando ele fala para seus discípulos o que vai acontecer com ele, os seus discípulos também passam por este momento de tristeza. Os seus discípulos, quando vê Jesus morrer pregado naquela cruz, eles também, a palavra diz que eles ficam perdidos, que eles ficam sem noção, sem destino, eles ficam deprimidos. Mas Jesus, antes dele morrer, antes dele ir para a cruz, ele fala para o que? Para os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: eu irei para o Pai, mas eu irei preparar-vos o lugar, eu irei vos preparar uma morada, porque vós não sois daqui, vós não sois da terra, vós só está na terra, ou seja, nós só estamos na terra de passagem. Tudo isso aqui é passageiro, todo sofrimento, toda dor será passageiro. Jesus, ele diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, inclusive essa enfermidade da depressão que vem causando mal a essa geração, ao século 21. Então essa doença, ela pode sim ser vencida, mas como, Juliano, eu faço para vencer? Como eu faço para sair desse estado tão deprimido? Meus irmãos, busque a Deus, busque a Jesus, o seu Salvador, busque a presença do seu verdadeiro Pai, daquele que prometeu vir nos buscar, daquele que prometeu um dia voltar e nos tirar deste mundo de dor, deste mundo de sofrimento. Não acabe, não tente dar fim à tua vida na hora do sofrimento, na hora que você olha e fala, eu não tenho saída. A tua saída é Jesus, a tua saída é Jesus. Ele já venceu por nós naquela cruz. Nós não precisamos se sentir inferiores. Olha o tamanho do amor de Jesus. Eu tenho uma frase que eu sigo muito que diz assim: se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou, não importa quem te virou as costas, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por nós. Então, meus irmãos, nós fomos e continuamos sendo e seremos sempre amados. O amor
que Deus teve por cada um de nós, o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por você, pela tua vida, ele é um amor que não acaba, ele é